São 6 horas da manhã. O despertador toca. Antes mesmo de abrir completamente os olhos, sua mão procura o celular. Você ainda nem saiu da cama. Ainda não conversou com ninguém. Ainda não tomou café. Mas sua atenção já encontrou um novo dono. A tela acende. Uma notificação. Depois outra. Uma mensagem. Uma notícia. Um vídeo de poucos segundos. Uma foto. Uma propaganda. Você desliza o dedo sem perceber. 5 minutos passam. Depois 10. Quando finalmente levanta da cama, algo importante já aconteceu. Seu cérebro recebeu dezenas de estímulos antes mesmo de você decidir como queria começar o dia. E talvez o mais assustador seja isto. Você acredita que tudo isso foi uma escolha. Mas será que foi? Existe uma guerra silenciosa acontecendo neste exato momento. Ela não é travada com armas. Não acontece nas ruas. Não aparece nos jornais. Ela acontece dentro da sua mente. Todos os dias, empresas do mundo inteiro competem por uma única coisa: sua atenção. Porque quem controla sua atenção influencia suas decisões. E quem influencia suas decisões, pouco a pouco, influencia sua vida. Pense por um instante. Quantas vezes você abriu o celular apenas para responder uma mensagem e, 20 minutos depois, já não lembrava porque havia pegado o aparelho? Isso acontece porque a atenção não funciona como imaginamos. Ela é limitada. Ela pode ser direcionada. E ela pode ser treinada. Durante muito tempo acreditamos que distração era apenas falta de força de vontade. Hoje sabemos que a realidade é muito mais complexa. Vivemos na primeira época da história em que bilhões de dólares são investidos diariamente para descobrir como manter nossos olhos presos a uma tela por mais alguns segundos. Algoritmos aprendem aquilo que desperta sua curiosidade, aquilo que provoca indignação, aquilo que faz você rir, aquilo que desperta medo. Cada clique, cada curtida, cada vídeo assistido até o final, tudo isso se transforma em informação. Pouco a pouco, o sistema aprende mais sobre você. Às vezes, mais do que você mesmo. Mas não pense que isso acontece porque existe alguém sentado diante de um computador observando sua vida. Na maioria das vezes, é muito mais simples. São programas, modelos matemáticos, sistemas que analisam padrões. Eles não conhecem seus sonhos. Eles conhecem seus comportamentos. E comportamento é suficiente para prever muitas decisões. Imagine entrar em uma biblioteca onde alguém reorganiza todos os livros antes da sua chegada. Os livros que deseja que você leia ficam bem na entrada. Os outros são escondidos nas prateleiras mais distantes. Você continua acreditando que escolheu livremente, mas suas opções já haviam sido organizadas antes. É exatamente assim que funciona boa parte do mundo digital. Não necessariamente dizendo o que pensar, mas decidindo aquilo que você verá primeiro. Existe um conceito muito importante na psicologia chamado viés de disponibilidade. Em termos simples, nosso cérebro tende a considerar mais importantes as informações que aparecem com mais frequência diante de nós. Quanto mais vemos uma ideia, mais familiar ela parece. E quanto mais familiar ela parece, maior a chance de acreditarmos nela. É assim que opiniões são reforçadas. Hábitos são mantidos. Desejos são criados. Tudo começa pela repetição. Lembra do episódio anterior? Descobrimos que o cérebro fortalece aquilo que repetimos. Agora chegamos ao próximo nível da pergunta. Quem decide o que será repetido diante dos seus olhos? Talvez você imagine que escolhe todos os vídeos que assiste. Mas pense novamente. Quantos deles apareceram porque você realmente os procurou? E quantos simplesmente surgiram diante de você? Nossa mente possui um mecanismo chamado sistema de recompensa. Sempre que encontramos algo inesperado e potencialmente interessante, o cérebro libera substâncias relacionadas ao aprendizado e à motivação para continuar explorando. Esse mecanismo foi essencial durante milhares de anos. Era ele que incentivava nossos ancestrais a explorar novos lugares, encontrar alimentos e descobrir caminhos mais seguros. O problema é que o mundo mudou muito mais rápido do que o cérebro. Hoje, em vez de procurar frutas em uma floresta, procuramos novidades deslizando o dedo sobre uma tela. Cada atualização, cada vídeo novo, cada postagem diferente, cada notificação inesperada, tudo ativa o mesmo sistema ancestral. Seu cérebro continua fazendo exatamente aquilo para o qual foi projetado: explorar novidades.
Mas agora essas novidades nunca terminam. Existe sempre mais um vídeo, mais uma notícia, mais uma mensagem, mais um conteúdo esperando pelo próximo toque. E quanto mais fácil é conseguir uma nova recompensa, mais difícil se torna permanecer concentrado em uma única tarefa. Talvez seja por isso que tantas pessoas dizem não conseguir mais ler um livro durante 30 minutos, ou estudar sem olhar o telefone, ou assistir a um filme inteiro sem interrompê-lo. O cérebro não ficou mais fraco. Ele apenas foi treinado para mudar de foco o tempo todo. Imagine um atleta que, durante anos, treinou apenas corridas de 100 metros. Agora peça para ele correr uma maratona. Ele não falha por falta de capacidade. Falha porque treinou um tipo diferente de esforço. Nossa atenção funciona da mesma forma. Se treinamos interrupções constantes, nos tornamos especialistas em interromper. Se treinamos concentração profunda, nos tornamos especialistas em permanecer presentes. É por isso que recuperar o foco não depende apenas de força de vontade. Depende de treinamento. Depende de ambiente. Depende das escolhas que repetimos todos os dias. Agora quero propor uma experiência simples. Observe sua rotina durante apenas 24 horas. Quantas vezes você desbloqueia o celular sem um motivo claro? Quantas vezes muda de aplicativo em poucos segundos? Quantas vezes começa uma tarefa e interrompe antes de concluí-la? Você pode se surpreender com a resposta. Porque muitas dessas ações já deixaram de ser decisões conscientes. Elas se transformaram em reflexos. E reflexos podem ser treinados. Para o bem ou para o mal. Existe uma frase atribuída ao filósofo romano Sêneca que continua extremamente atual. Ele dizia que nenhuma pessoa pode viver feliz se está sempre preocupada com aquilo que acontece ao seu redor e nunca aprende a governar a si mesma. Séculos se passaram. A tecnologia mudou. O mundo mudou. Mas o desafio continua exatamente o mesmo. Quem governa sua atenção, governa sua vida. E talvez essa seja a habilidade mais valiosa do século XXI. Porque conhecimento nunca esteve tão disponível. Mas atenção nunca foi tão disputada. É justamente aqui que nossa conversa começa a ficar ainda mais profunda. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. Se a sua atenção pode ser direcionada, quem realmente está escrevendo os hábitos que definem quem você se tornará nos próximos anos? É sobre isso que vamos falar na próxima parte. Se existe uma habilidade que define o mundo moderno, ela não é inteligência. Também não é criatividade. Muito menos talento. É a capacidade de proteger a própria atenção. Pense em quantas vezes você decidiu fazer uma única tarefa. Ler um capítulo de um livro. Responder um e-mail. Organizar a mesa. Treinar durante 1 hora. E, antes mesmo de terminar, alguma coisa desviou completamente o seu foco. Uma notificação. Um som. Uma mensagem. Uma curiosidade repentina. Quando finalmente percebe, já está fazendo algo completamente diferente daquilo que havia planejado. O mais curioso é que esse processo acontece de forma tão rápida que quase nunca nos perguntamos como chegamos até ali. A verdade é que ninguém precisa controlar todas as suas decisões. Basta controlar pequenas interrupções repetidas ao longo do dia. Porque pequenas interrupções constroem grandes distrações. E grandes distrações constroem uma vida sem direção. Imagine um capitão atravessando o oceano. Se alguém mudar a rota do navio apenas 1 grau, quase nada parecerá diferente nas primeiras horas. No primeiro dia, a mudança é quase imperceptível. Mas, depois de semanas navegando, aquele pequeno desvio levará o navio para um continente completamente diferente. Nossa atenção funciona exatamente assim. Poucos minutos desperdiçados parecem insignificantes. Mas multiplicados por meses e anos, eles definem quem nos tornamos. Talvez você esteja pensando que esse problema existe apenas por causa da tecnologia. Mas a tecnologia é apenas uma ferramenta. O verdadeiro desafio continua sendo o mesmo desde a antiguidade. Aprender a governar a própria mente. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando deixamos de ser escravos daquilo que nos controla. Na época dele, não existiam smartphones. Não existiam redes sociais. Mas existiam distrações. Existiam impulsos. Existiam desejos. A batalha sempre foi interna. A diferença é que hoje ela acontece em uma velocidade muito maior. Nunca houve tanta informação disponível. E, paradoxalmente, nunca foi tão difícil permanecer concentrado.
Existe um experimento interessante na psicologia. Quando pessoas são colocadas para realizar uma tarefa complexa e recebem interrupções frequentes, o cérebro demora um tempo para recuperar completamente o foco cada vez que retorna à atividade original. Não é apenas o tempo da interrupção que importa. Existe um custo invisível para voltar a se concentrar. Agora imagine isso acontecendo dezenas de vezes durante um único dia. Não é difícil entender por que tantas pessoas chegam ao fim da tarde com a sensação de terem passado o dia inteiro ocupadas, sem realmente terem avançado. O problema não é trabalhar muito. É dividir a atenção em tantas partes que nenhuma delas recebe profundidade suficiente. Vivemos na era da velocidade. Mas crescimento verdadeiro quase sempre acontece em silêncio. Um livro é escrito página por página. Uma árvore cresce anel por anel. Um atleta melhora treino após treino. Nenhuma dessas transformações acontece com pressa. Elas acontecem com presença. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando para tantas pessoas. Presença. Estar inteiro onde se está. Quando conversa, conversar. Quando lê, ler. Quando caminha, caminhar. Quando trabalha, trabalhar. Parece simples. Mas, no mundo atual, tornou-se uma habilidade rara. E justamente por ser rara, tornou-se extremamente valiosa. Agora imagine alguém que decide recuperar o controle da própria atenção. Ele desativa notificações desnecessárias. Define horários específicos para verificar mensagens. Cria momentos do dia sem telas. Volta a ler livros. Volta a caminhar observando o ambiente. Volta a ficar alguns minutos em silêncio. No primeiro dia, parece estranho. No segundo, também. O cérebro pede estímulos. Pede novidades. Pede distrações. Mas, pouco a pouco, algo começa a acontecer. A mente desacelera. Os pensamentos ficam mais organizados. A concentração aumenta. A ansiedade diminui. Aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Mais uma vez, não porque a pessoa mudou de personalidade, mas porque treinou um novo caminho. É aqui que muitas pessoas cometem um erro. Elas acreditam que disciplina significa viver preso a regras. Na realidade, disciplina é exatamente o oposto. Disciplina é recuperar a liberdade de decidir conscientemente. Quem não controla a própria atenção acaba vivendo reagindo aos estímulos do ambiente. Quem desenvolve disciplina volta a escolher para onde deseja direcionar sua energia. Essa talvez seja a maior definição de liberdade. Escolher, de forma consciente, todos os dias. Existe uma pergunta que gosto de fazer. Se alguém observasse sua rotina durante uma semana inteira, sem ouvir nenhuma palavra que você dissesse, conseguiria descobrir quais são suas prioridades. Porque prioridades não aparecem nas intenções. Elas aparecem no tempo. O tempo revela aquilo que realmente valorizamos, não aquilo que dizemos valorizar. Se você afirma que aprender é importante, mas passa horas consumindo conteúdo sem propósito, seu cérebro aprende uma lição diferente da que suas palavras tentam ensinar. Ele aprende através das ações. Sempre. É por isso que hábitos possuem tanto poder. Eles são votos silenciosos dados diariamente à pessoa que estamos nos tornando. Cada escolha é um pequeno voto. Ler mais uma página. Treinar mais um dia. Dormir um pouco mais cedo. Ou adiar novamente aquilo que realmente importa. No começo, esses votos parecem insignificantes. Mas, somados ao longo dos anos, constroem uma identidade. E identidade é destino. Talvez você não consiga mudar completamente sua vida hoje. Mas pode mudar o próximo minuto. Pode escolher o próximo pensamento. Pode escolher desligar uma tela. Pode escolher caminhar. Pode escolher abrir um livro. Pode escolher permanecer presente. Toda transformação começa exatamente aí. Em uma decisão aparentemente pequena. Existe um motivo para chamarmos este episódio de Você está sendo programado. Porque programação não acontece apenas quando alguém tenta influenciar você. Ela acontece toda vez que um comportamento é repetido até se tornar automático. A boa notícia é que essa programação pode ser reescrita. Você não está condenado aos hábitos que possui hoje. Seu cérebro continua aprendendo, continua mudando, continua criando novos caminhos. Mas essa mudança exige algo que nenhuma tecnologia pode oferecer: consciência. É preciso perceber o padrão antes de transformá-lo. É preciso reconhecer a distração antes de recuperar o foco.
É preciso admitir que a atenção é limitada antes de decidir onde investi-la. E é exatamente aqui que nasce o segundo princípio do universo disciplina absoluta. Código da 002. Você se torna aquilo que repete. Não são os grandes acontecimentos que moldam sua vida. São os pequenos comportamentos que você escolhe repetir quando ninguém está olhando. Proteja sua atenção, porque ela se transformará em pensamentos. Proteja seus pensamentos, porque eles se transformarão em ações. Proteja suas ações, porque elas construirão seus hábitos. E seus hábitos, silenciosamente, construirão quem você será. Antes de encerrar este episódio, quero deixar uma única missão. Durante as próximas 24 horas, observe sua atenção. Não tente mudar tudo. Apenas observe. Perceba quantas vezes você pega o celular sem necessidade. Quantas vezes interrompe uma tarefa. Quantas vezes troca profundidade por velocidade. A mudança começa quando enxergamos aquilo que antes passava despercebido. Hoje você descobriu que sua atenção é disputada todos os dias. Mas existe uma força ainda mais poderosa agindo por trás desse processo. Uma substância produzida pelo próprio cérebro que influencia desejo, expectativa, recompensa e comportamento. Ela não é sua inimiga. Mas, quando compreendida de forma errada, pode se transformar em uma das maiores armadilhas da vida moderna. É exatamente sobre ela que falaremos no próximo episódio. A guerra contra a dopamina está apenas começando. Mente forte. Corpo forte. Vida extraordinária. Nos encontramos no próximo episódio do Universo Disciplina Absoluta.